Fala pessoal, estamos aqui curtindo aqui o nosso fim de semana, mas separando aqui um momento para gravar um vídeo para vocês. Nós vamos falar um pouco aqui, a Fernanda, sobre a questão da segmentação de mercado, né? E a Fernanda é a pessoa que pode falar com muita propriedade para vocês, porque ela coordena a área contábil e fiscal e ela tem ali uma noção exata de como que a segmentação ela mudou para nós, assim, a nossa forma de nós conseguirmos ter melhores resultados. Primeiro porque ela começou atendendo os clientes de uma forma não tão bem segmentada, então nós tínhamos lá todo tipo de cliente, né, Fê? Todo tipo, comércio, indústria, serviço, tudo misturado, né? Alguns que é só com uma atividade, mas acaba sendo mais difícil esse tipo de atendimento, porque o cliente chega com diversas dúvidas dos segmentos diferentes, né? Que é aquilo que a gente fala, é diferente uma pessoa que trabalha em uma empresa e uma pessoa que trabalha numa contabilidade. A contabilidade atende diversos tipos, então a gente tem que saber um pouco de todo mundo e cada vez que aparece uma situação diferente, a gente tem que estudar para poder auxiliar o cliente na situação. Exatamente, né? E quando a gente começou a focalizar nos nichos e começou a fechar, grande parte dos nossos clientes dos outros nichos acabaram saindo, né? Sim, a gente preferiu focar, né, num determinado segmento onde que a gente consegue se especializar em diversos sentidos, né? Em todas as formas a gente consegue entender mais claramente a linguagem do cliente, ou por mais que do jeito que ele fala, a gente para e consegue entender o que é aquilo que ele está precisando naquele momento, qual é a atividade dele mesmo, como é todo o processo. Então fica mais fácil a gente dar um atendimento especializado. E aí, hoje, nós conseguimos criar uma série de rotinas, né, que são rotinas bem específicas para dentro dos mercados, né? Como é que essas rotinas hoje têm ajudado lá na parte do atendimento desse público? Auxilia muito, né? Facilita, porque conforme a gente cria as páginas de suporte, os vídeos, tudo para aquele segmento, então fica muito mais fácil, porque a resposta está ali. Então todos os clientes vão ter o mesmo atendimento, a mesma resposta sobre aquele assunto. E no caso da equipe também facilita, né? Facilita, porque o vídeo tá lá, então nem sempre eles precisam perguntar para mim ou ir perguntar para você o que é naquela situação. O vídeo tá lá, o suporte, então para os nossos próprios funcionários é útil no treinamento. Agora, uma coisa que nós desenvolvemos na Tactus, que é um dos grandes diferenciais que nós temos, é justamente o estudo do nicho, né? Porque o que nós vemos no mercado contábil é aquela coisa que eu já falei até num vídeo, né? Depois eu posso deixar até no final desse vídeo aqui, que é a síndrome da segmentação de médica, que é a síndrome da segmentação médica, que é, quando fala em segmentação, pensa-se exclusivamente sobre a atividade médica, que como se fosse o único nicho possível, como se fosse a única possibilidade possível que nós temos de segmentação. E lá na Tactus nós atendemos também médico, mas no final das contas a gente acabou tendo outros segmentos que criaram para nós uma autoridade muito melhor, né? E a diferença, muitas vezes, desse pessoal que diz que é segmentado é que, na verdade, só coloca lá por colocar, né? Na verdade, não conhece, de fato, o nicho, como nós conhecemos, as particularidades, né? E como é que nós fazemos hoje esse estudo, hoje, dessas particularidades? Como é que você percebe que esse estudo, hoje, ele faz a diferença no nosso atendimento? Porque a partir o Anderson chega, a gente vai atender determinado segmento, ele vai estudar sobre aquilo, vai discutir com a gente, cada situação que aparecer daquele cliente é discutida entre nós, nada é simplesmente, faz assim, não, a gente vai atrás, a gente vai estudar, a gente vai ver legislação, o benefício fiscal que é ou não possível, porque isso é uma coisa que a gente vê que é péssimo, né? Muita gente falando sobre benefício fiscal, mas não sabe de fato como que deve ser aplicado. Então tudo é muito estudado para que a gente tenha segurança no atendimento que a gente dá. Então é isso aí, pessoal. Eu sei que a segmentação não é uma atividade fácil. Talvez você, por ter uma dificuldade de conseguir trabalhar geograficamente, então você vai ter que, por exemplo, trabalhar com uma segmentação mais aberta. Então, nesse caso aí da Tactus, por exemplo, nós atendemos com nichos muito bem estipulados, muito bem fechados, mas nem sempre é possível você trabalhar nichado dessa forma. Mas se você trabalhar de forma segmentada,
você já vai ter bons resultados. Então você precisa estabelecer hoje os segmentos, porque não dá para ser bom para todo mundo, para todos os segmentos, né, Fê? Não tem como, né? A gente cansa de ver contabilidades especializadas em segmentos totalmente diferentes, assim, que a gente vê que não é aquilo. A gente tem que, de fato, entender o que a gente está fazendo, é segurança para o cliente, né? E eu falo não para muita gente que vem procurar a gente que não é dentro do nosso segmento? Muito. Muitas atividades que a gente prefere não atender, regime tributário, dependendo do que é, a resposta agora, na virada do ano não, mesmo, né? nós pensamos um cliente por causa disso, né? Sim, porque já não estava mais atendendo, já fazia anos, né, que esse cliente estava com a gente, mas a gente optou que não está no nosso nicho específico no momento, então é melhor deixar de atender. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí e até um próximo conteúdo. Vou aqui curtir agora, almoçar um pouco com a Fê e curtir um pouco.